A situação do Atlético incrível, faz a gente repensar um monte de coisa. E eu vou gravar esse vídeo do jeito que eu faço sempre. Liga a câmera, sai falando. Só que eu só tenho duas coisas preparadas aqui. É uma historinha sobre mim, porque eu também não ajudei em nada nesse debate, nessa discussão, desse ano principalmente, mas desde um ano atrás, no mínimo, eu tenho participado e sem ajudar. E dos donos do Atlético. Eu estou preparado para falar desses dois papéis, o meu e o dos donos do Atlético. Mas o que vier à minha mente para falar, lembrar e citar, eu vou citar. Seja imprensa, seja blogueiro, seja o que for. Porque a gente precisa pôr as cartas na mesa, como é o ditado, falar abertamente, papo reto, porque a situação está não só a questão do rebaixamento, a questão do que será, se fosse campeão, ia continuar essa picuinha e que não dá resultado nenhum. E é essa a minha participação. É ter entrado nessa discussão que eu gosto, eu tento ser o isentão, eu tento ser o do contra, porque eu odeio, sempre odiei, qualquer coisa que vire lado A contra lado B. Eu sempre falo sobre militância, e é isso, o resultado de militância é radicalização de qualquer conversa e o foco perdido, porque o tema da discussão aqui é deixado de lado e os dois lados começam a se atacar de forma burra e esquecem aqui o Atlético, no caso. Né? E é por isso que eu estou questionando a minha participação, então quero dar o papo retaço aqui e contar uma história que é a origem dessa minha postura. Tá? Qual foi a primeira vez que eu quis sair fora de algo porque eu não acreditava mais naquilo, não concordava com aquilo, e antes que a militância de esquerda ache que é deles que eu vou falar, para você ficar no vídeo e ouvir pelo menos, velho, faz o exercício de tentar ouvir alguém que pensa diferente de você. Então eu não vou citar, apesar de ser, dentre as militâncias políticas, a que é mais violenta, a que mente mais, e a que tenta calar na marra quem pensa diferente, e eu sou eu sou um exemplo disso, né? Eu não vou falar de vocês, eu vou falar dos crentes. Foi a primeira militância que eu falei, não quero participar disso. Na verdade, a primeira militância foi de esquerda mesmo, né? Eu sou de esquerda, mas não sou essa galera, nem gosto de parecer. Mas eu já participei de DCE, que eu sempre critico aqui. Lá em 97, 98, no Cefet, a gente ficou 1 ano e meio sem aula. E o que a gente tinha para fazer era ficar reunindo lá no campus do Cefet, organizando paralisação da Amazonas pelo passe livre contra o FHC, enfim. E durou pouco, por isso que nem me marcou assim, mas já me causou rejeição. Mas a primeira que eu me envolvi e saí fora foi evangélica. Eu já fui crente na adolescência. Então, durante uns 5, 6 anos, eu fui muito da igreja e tocava e era envolvido mesmo e tal. Sempre questionei algumas coisas, porque sabe quando você chega num lugar e você sente cheiro, não vou falar sentir a sensação não, sente um cheiro, você fala, tá sentindo? Às vezes ninguém tá sentindo, só você que tá sentindo um cheiro de algo, de, sei lá, que te chama a atenção, te incomoda, e você não sabe do que se trata. Então, eu sou o cara que dou muito atenção para essas coisas. Mesmo que todo mundo fale, você tá doido, não tem cheiro de nada. Se eu estiver sentindo, tenho convicção de que está acontecendo. Não vou fingir que não está acontecendo para me enquadrar. Então acontecia muito isso. Eu estava lá e eu podia falar, não, isso aqui é defeito, todo mundo tem defeito, tudo tem defeito, nada é perfeito e tal, e tem a parte muito boa. Mas eu nunca ignorei o que me incomodava. Tipo, tinha alguma coisa lá que me incomodava. E aí aconteceu muita coisa, obviamente, né? E o fato de se pertencer a alguma coisa, eu sei como isso funciona, às vezes prende a gente
comodismo, preguiça de falar, não, pera aí, deixa eu falar, tá? Tem alguma coisa errada aqui, sim. A gente não tem coragem de fazer essas coisas. E eu, por personalidade, sou assim, velho. Eu sou assim, eu sempre fui, sabe, o criador de polêmica e tal. Por quê? Porque tem coisas que a galera passa por cima, ignora, finge que não tá acontecendo, finge que não tá vendo, finge que não tá sentindo. E aí, quando foi que eu decidi, o dia que eu falei, não vou participar disso, não quero ser assim, e vou contar para vocês. Eu era office boy, tinha 16, 17 anos, e repara, não tinha internet, né? Isso eu tô falando aqui de 98, 99, 2000 ali. Não tinha internet, eu não tinha que dar satisfação para ninguém, não tinha que fazer nada para aparecer para ninguém. É algo que é pessoal. Minha personalidade não me permite abraçar uma bolha com todas as merdas que tem dentro dela só para me aceitarem num grupo ou para eu me sentir num grupo. Eu não consigo fazer isso. Então, a primeira vez que eu rejeitei uma militância foi esse dia. Falei, não quero participar disso. Eu era office boy, amava dar rolê no centro, ficava vendo lá os caras fazendo apresentação, tinha as rodinhas, tinha os caras dando golpe da bolinha nos outros, eu parava para ver tudo. Gastava 10 horas para fazer um serviço de meia hora. E um dia eu parei numa roda que tinha um cara pregando, com a Bíblia gigantesca, assim, suando, que é esse cara que fica lá na Praça 7. E aí ele tava gritando e suando, e todo mundo que parava começou a zoar ele. A galera começou a parar e ao invés de ouvir a pregação, começou a debochar dele, porque ele tava gritando mesmo, tava cheio de pizzas debaixo do braço, tudo pingando assim de sol quente, gritaria e agitação. E aí eu comecei a reparar isso. O que estava acontecendo ali? O cara parou, saiu de casa com a Bíblia, tentando pregar. E primeiro ele não sabia vender a ideia dele, porque as pessoas paravam, era para zoar ele, não paravam para ouvir o que ele estava falando. E quando ele percebeu isso, ele começou a insultar as pessoas. Começou a gritar que as pessoas iam para o inferno, que as pessoas mereciam estar passando por problemas. E os caras começaram a provocar mais, porque nem com raiva os caras ficaram. Foi assim, eles debochando, viram que o cara tava puto e começaram a debochar mais. E esse cara começou a ficar super agressivo, com a Bíblia na mão, insultando a galera e desejando as piores coisas para eles, o inferno, sofrimento, e que Jesus ia castigar, que Deus ia castigar. E aí eu falei, velho, isso é incrível, como o cara saiu com um propósito e por se comunicar muito mal, por não saber o que atrai as pessoas, o que as pessoas precisam ouvir, ele transformou um negócio que talvez seria legal. Pra minha época lá eu achava legal, o cara pregando, mas ele transformou isso numa briga, sabe? Num tanto de acusação, um tanto de julgamento, um tanto de raiva, desejo mal para as pessoas. E aí foi quando eu falei, não tá certo. Aí anos depois, eu vejo o mesmo comportamento em outros assuntos. É isso que eu quero dizer. O mesmo comportamento em outros assuntos. Fugir do foco de uma causa, que seja uma causa LGBT, causa feminista, seja o que for, foge da causa, não consegue convencer ninguém, só consegue criar um inimigo, criar um alvo e vira alguma coisa agressiva, vira uma coisa sem conversa, vira uma coisa que não é para construir mais nada, agora é para fuder mesmo. Eu quero fuder quem não pensa igual a mim, quem discorda de mim. E é assim para tudo. Militância, o resultado da militância é esse. É criar um outro grupo que nem estava com muita atenção no que você está falando. Só que o jeito como você se comporta faz então agora eu sou do outro lado. Já que você está me desejando mal, agora eu sou do outro lado. Então é por isso que me incomoda tanto essa parada. E voltando pro Galo,
Por que eu estou contando isso? Porque quando isso apareceu no Atlético, na política está acontecendo, né? Quando isso apareceu no Atlético, eu falei, vai dar o mesmo resultado que sempre deu. Nunca é bom o resultado de militância. Nunca é bom. Toma-se a discussão, vira uma coisa idiotizada e muito raivosa. Muito, sabe, deixa o foco de lado, que deveria ser o que precisa de atenção, é ficar de lado e a gente vai procurar destruir o inimigo. Então eu não gosto. Você que é militante, vai ver se você não está fazendo exatamente isso. Só examina a si mesmo. Mas isso chegou no Atlético e eu vi que ia dar merda. E aí comecei a falar quase 100% sobre isso. E no final das contas não deu certo, eu também não ajudei em nada. Não estou assumindo culpa. Não é culpa minha. Nem é culpa da torcida comum, nem é culpa das outras pessoas, influenciadores e tal. É culpa da diretoria e dessa criação de um lado A versus lado B. E no caso da diretoria, dos donos, também uma incompetência com o futebol, sobre o qual eu já falei. Então é isso. Para mim, mesmo se a gente sair da Série B, né, que é o risco que a gente está correndo agora, ou mesmo se a gente tivesse sido campeão nas 2 semanas anteriores, da Copa do Brasil ou da Libertadores, qualquer um dos dois, esse problema continuaria existindo. Tudo no Atlético viraria alvo de oportunismo de um lado ou de outro. E eu estou no meio. Mas como também é uma característica dos radicalismos, das idiotices de militância, tratar quem não está do seu lado como do outro lado, né? Então se você não cola comigo, você é do outro e azar, vai tomar porrada do mesmo jeito. E aí no Galo aconteceu isso porque quem não tá virou oposição, virou amansado. Então só tem esses dois lados, oposição e amansado. E eu não tô em nenhum dos dois, eu recuso os dois, assim como sou isentão dos petistas e bolsonaristas. Mas não, aqui no Atlético foi tratado desse jeito e está sendo tratado de forma idiota por um monte de gente. Aí eu coloco imprensa nisso, coloco blog nisso, coloco influenciadores com medo de rejeição. É isso. A pessoa fica dependente do público, então é mais fácil fazer igual o Felipe Neto. Você adota um público e fala, tô com vocês, agora pelo menos metade fica aqui comigo. A outra metade vai ter os representantes lá deles. É isso. E eu não faço parte disso, sacou? Não faço mesmo. Mas eu fiquei muito focado nessa discussão. Fiquei muito focado no fato de existir gente que não estava preocupado com o Atlético, estava preocupado em atacar os donos e os donos preocupados em responder essa galera. E isso não ia parar, mesmo se o Atlético fosse campeão. Agora, está muito claro que a crise alimenta um lado, a crise enfraquece um lado. E se for para ser tratado como amansado, eu não quero estar do lado forte na crise, não quero. Eu quero estar do lado forte com o Galo bem. Eu quero estar do lado que comemora e fala, tá vendo, vocês não confiaram, tá vendo, vocês não acreditaram, tá vendo, vocês ficaram reclamando o ano todo, é desse lado que eu quero estar mesmo. E aí eu me posiciono. Se tratam isso como amansado, não interessa. Esse é o meu papel sempre foi de ficar do lado do Atlético. Se eu precisar ficar forte, o Atlético tá fudido, eu não quero. Sacou? Então entendam bem que não é sobre escolher um dos dois lados. Eu rejeito qualquer tipo de discussão de A contra B. Eu prefiro o foco. O meu foco é o Atlético. Mas tem lado, né? Existe lado. E aí muita gente ressuscitou o Kalil e virou uma discussão entre Kalil e na verdade a galera comprou, né, um lado ou outro e
eu vou, assim como eu faço com os políticos, eu vou tratar como o problema maior é quem criou esses rebanhos, quem reforçou isso, sacou? E os dois lados reforçaram. O Calil quis mesmo, né, no papel de prefeito, fuder os caras, com o Atlético sendo o prejudicado. É isso. Essa discussão de lado A, lado B, mesmo que você não concorde, você vai entender com o exemplo que eu vou dar. Imagina que você é um casal, você tem um esposo ou marido e vocês estão precisando escolher a escola para o filho ou filha, sei lá. Vocês precisam escolher uma escola para o ano que vem, tá agora aí na fase da matrícula e tal. E um tá pensando num lugar que tenha esportes, futebol e tal, quer ver o menino praticar esporte. O outro quer ver o menino participar da Olimpíada de Matemática. Tudo bem, são duas coisas boas, dois jeitos diferentes de se ver as coisas. É isso. Ninguém tá 100% certo ou 100% errado. Mas se os dois pais tirarem o foco do filho, o que é o melhor para ele, o que ele tem aptidão, o que ele quer, e um quiser vencer o outro, o menino vai ficar até sem almoçar. Eles vão ficar brigando para ver quem tem a razão, para ver quem ganha. Um vai querer, né, vencer de qualquer jeito, fazer na marra, e não importa mais o que é o melhor para o menino, importa que o menino fique na escola que você quer. E passou a ser esse o tema, sabe? Passou a ser esse o alvo da discórdia. Você ama o seu filho, mas você quer vencer a mãe dele ou o pai dele, porque essa discordância você não aceita perder, né? Você não quer saber, você tratou como questão de honra, vai para a escola que eu quero e pronto. É mais ou menos isso que acontece toda vez que tem discussão desse tipo, A versus B. Ninguém quer saber mais do que deveria ser o tema da discussão ou o alvo da discussão. As pessoas querem ganhar a discussão. E quem se beneficia disso sempre é o Lula ou o Bolsonaro, Calil ou os Menin, ou Ricardo Guimarães, no caso, né? E já foi alastrando, porque o Menin também já falou algumas coisas sobre Calil. Quem vai se beneficiar disso são eles. E eles todos fazem parte dos problemas. E aí eu admito que, da minha parte, o Calil não fez parte da solução. O Calil, desde que, já falei dele, desde que ele saiu da presidência, o papel dele foi manter o posto de maior presidente da história, e isso para mim já era irritante com o Nepomuceno, com o Sete Câmara, com quem quer que fosse. E só que aí os caras vão lá e falam, não, então deixa comigo, vou assumir essa porra, vou melhorar. E o que eles fazem? Largam o Atlético e vão passar a tentar tomar o posto de melhor presidente da história do Calil. Então, deu errado também. Tá tão errado quanto. E aí, esqueceu o Calil, que ele é só um espantalho para ser usado pela oposição. E vou falar dos 4R. Dos donos, né? Nem as mais 4R. A primeira coisa que eu falei, quando virou SAF, né, vou ficar voltando lá, quando eu pedia e tudo isso, que eu pedi para eles assumirem, como se eles me ouvissem e tal. Não, minha opinião é que eles deviam assumir e tal. Não foi um pedido, né? Que eles nem me ouvem. Mas eu sempre me posicionei a favor da SAF, porque eu não tenho esse problema. Amigo, se você tem um problema com bilionário, você é contra qualquer clube. Não tem como você ficar a favor de clube nenhum, tá? Até clube de bairro tem dono. Até a várzea tem dono. Então, um clube gigantesco tem que ser um bilionário. Se você é contra bilionário, acabou sua conversa. Não tem discussão com você, eu te respeito. Mas não dá para discutir SAF com você, nem clube grande. Porque quando é associação, também são bilionários. Enfim, então não tem essa picuinha com os caras. E aí eu vi que já começou errado, muito errado, fazendo promessa que não dá para cumprir. As promessas que não dá para cumprir, eu não tô falando de 4 Hulk, não tô falando de coisa idiota que o cara fala e você vai igual criança falando, ah, você prometeu. Eu entendi o que ele falou sobre 4 Hulk, aquilo lá é idiota. Esse é o pior argumento nível militância, só retardado que usa esse tipo de argumento. E aí
a imprensa abraça. Jornalista que não é trouxa. Jornalista que sabe do que os caras falaram, mas tem que agradar um lado. Felipe Neto, né? E aí ficam repetindo essa porra de 4 Hulk. Mesmo tendo Paulinho, Bernard, que ainda não jogou, Scarpa, que foi destruído pelo sistema do Milito, mas tem jogador grande aí no Galo. Não tem 4 Hulk, mas tem jogador grande e figura de linguagem é esse tipo de idiotice aí que tratar como literal, né? Fazer clone do Hulk, então, para cumprir a promessa. Entende o nível de idiotização da conversa? Tem jornalista sério falando, cadê os 4 Hulk? Tem. Então os caras estão preocupados com o clique. Eu participei, todo mundo sabe que eu fui do Camisa 12, participei um pouquinho lá com o pessoal do Fala Galo, então eu sei também como funciona isso, né? Virou profissão, eu caí nessa cilada, passei por um período de querer virar comentarista esportivo, e vi que não dá. Vi que não dá porque me cheirava mal, sabe? O papo da igreja me cheirava mal. Tem que fazer algumas coisas que eu não estou disposto a fazer. Inclusive fazer esse papel aí de Datena, sabe? Sensacionalista. Não vou fazer. Eu sei como funciona o futebol. Né? Eu sei que se o menino prometer amanhã, falar assim, nós vamos ganhar tudo a partir de agora. Vou esvaziar minha conta bancária. Colocar tudo no Atlético. Não dá. O PSG fez isso. O PSG não ganhou nada. Né? O dinheiro do PSG era infinito igual ao do City. Não funcionou. Então, se ele fizer essa promessa hoje, eu vou falar, velho, é só retardado e mal intencionado que vai ficar usando isso contra. É assim. A discussão ficou desse nível. Então, o que eles fizeram, eu já falei sobre isso no Twitter. Tem um livro que chama O Príncipe. O Príncipe é o do Maquiavel. Falar plano maquiavélico não é mal. O livro não é sobre ensinar o rei a fazer maldade. Ele ensina o rei como as pessoas funcionam e como o rei deve se portar para manipular a burguesia, manipular, no caso, a imprensa, né, as pessoas mais influentes, e manipular o povão para ser querido. E dentre uma das coisas que ele ensina, o livro é isso, é ensinar o rei a ser querido e respeitado, e temido em alguns momentos, para não perder o reino. O foco é isso, você vai virar rei, vou te ensinar como é que faz para não perder o seu reino. E aí ele dá um monte de dica. Ele fala em vários momentos assim, o povo funciona desse jeito. O povo é trouxa, então você tem que fazer assim, tem que tratar o povo assim. E uma das coisas que ele fala é assim, quando você assumir, faz tudo de errado não, mas assim, precisa aumentar imposto, precisa cortar a receita, precisa cortar investimento, faz tudo de uma vez, errado ou mal, tudo que vai queimar seu filme, faz rápido, tudo que vai deixar as pessoas insatisfeitas com você, faz logo de cara. Corta tudo, põe mais imposto, faz a parte ruim, você faz de cara e depois você vai fazendo a parte boa aos pouquinhos. E vai mantendo pequenas satisfações das pessoas. O que quer dizer isso? Toma tudo de uma vez e corta o time, né? Corta investimento, corta salário alto, briga para não cair na Série B, fica assim 3 anos, faz rápido. 3 anos, vão te odiar para sempre. Aí você vai ganhar um título, aí você vai ganhar outro, aí você vai começar a trazer um craque, e aí você vai ser queridaço. E foi isso que o Kalil fez. Kalil fez isso. Exatamente isso. Kalil pegou o clube em 2009, ficou sem patrocínio, brigou com a Globo e não aumentou do Galo. Todo mundo fala, brigou com a Globo, aumentou a receita do Galo. Não, Kalil não fez isso. Kalil brigou com a Globo, aumentou a receita de todo mundo e a desproporção ficou maior. Mas ele comprou a briga, eu fiquei mó orgulhosão na época, enfim, a gente é meio trouxa. Então ele fez isso. E aí o time brigou para não cair em 2011, tomou 6-1. Foi assim. E eu lembro de ter citado essa entrevista do Kalil 1000 vezes. Beto Guerra e Eduardo Guerra. Eles foram na sala do Kalil, o Kalil falou assim,
não sei se a gente vai ganhar não, mas agora o Atlético está pronto para ganhar. E o Calil estava concorrendo lá à reeleição. A torcida reelegeu o Calil, né? Na verdade, a torcida não, o conselho, mas a torcida fez muita campanha para o Calil ser reeleito. E aí o Calil ganhou a Libertadores no ano, não, foi vice-campeão no ano, ganhou a Libertadores no outro e entregou o segundo mandato, campeão da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. O Calil fez exatamente o plano maquiavélico do Galo. E os 4R estão fazendo o contrário. Eles assumiram, resolveram um problema imediato, não deixaram, isso é fato, né? Vocês não gostam, desculpa, mas não deixaram o Atlético passar pelo que passaram Vasco, Cruzeiro e Botafogo e já ganharam o Brasileiro. E ainda prometeram mais. Vamos ganhar mais, nós vamos fazer essa porra virar Real Madrid, vamos dominar a América do Sul. E agora vem as dificuldades, né? Vem as perdas, vem o time que não dá para manter, né, no topo. Tem um time que é derrotável agora, é um time que chega, mas quando chega não está tão pronto. É um time que não aguenta o ano todo. O Galo é o time que mais jogou esse ano. E esse é um erro deles. E por outro lado, eles não conversam com o povo. O Calil descia, o Calil sofreu os protestos e tal. Ele foi lá e desceu para conversar com a galera. Ele é populista. Ele é 100% maquiavélico. 100%. Ele sabe exatamente como faz para deixar a torcida do Galo apaixonada. Mesmo na merda. Tomando 6-1, ele vai lá e dá uma entrevista e todo mundo fala: é isso aí que eu penso, o que o Calil falou. Sacou? E os 4R não são desses. O 4R é mais parecido comigo. Fala o que tem que falar e não preocupa em ser populista, político e tal. Eu também sofro muito com isso. De não ser uns Everton Guimarães da vida, sabe? Um Frossar da vida. Porque esse papo de os Fala Galo virou agora representar a torcida. Mesmo quando a parada é idiota, aí não concordo, bicho. Não concordo em representar a torcida pedindo recuperação judicial. Recuperação judicial, vai vir um grego lá do Vasco. Vai chegar aqui e tá cagando pra dívida do Vasco. Não vai atrapalhar em nada os negócios dele lá. Os caras do Galo estão tudo aqui, os negócios deles. Eles vão foder o nome deles, vão dar cano. Não é nem em si mesmo, é dar cano. Tipo assim, porque eu queria que o cara desse um alto cano, sabe? É idiota. Ninguém faz isso, ninguém faria, você não faria. Mas a questão é essa, a questão que se o dinheiro que vem de fora, ele é totalmente desinteressado. Seria o City também. Ele não tem apego nenhum. Se der merda, sai fora. Mas ele tem essa vantagem. O cara também não tem negócio aqui. O negócio dele é lá na Grécia. E aí lá ele ganha o dinheiro dele. Aqui ele pode dar cana em quem ele quiser. E aí foda-se pra ele. Vai investir 1 bilhão, vai investir 1 bilhão no time. Na dívida, deixa a dívida aí, foda-se. Por isso que não tem recuperação judicial no Galo. Porque os caras têm os negócios deles aqui, no Brasil. E se eles derem o cano, eles queimam o filme de todos os outros negócios deles. E eu quero que o dono do Galo fique mais rico ainda. Eu quero que ele fique 3 vezes, trilionário. Eu quero que ele fique, eu não sou babaú de bilionário, mas o dono do Galo eu quero que seja trilionário. Sacou? Eu não quero que eles quebrem com o Galo. Pelo amor de Deus, é burrice. Sacou? Você vai ficar com essa militância idiota aí. O cara que vai comprar seu time tem que ser rico ou retardado. Então, a imprensa abraça. Porque é populista, é assim mesmo que funciona. Só que o que esses mesmos caras fazem, eu respeito, o trabalho dos caras, eu não quis fazer, eu não quis entrar nisso. Mas eu entendo que é o ganha-pão. A gente não trabalha sempre com o que a gente gosta. Às vezes dá uma vergonhinha do que a gente faz. Trabalhando no sol quente, trabalhar de roupa feia, trabalhar dando discursinho pronto para cliente. A gente não precisa se orgulhar de tudo que faz. Ficar representando a torcida, mesmo quando a representação for um argumento idiota. Talvez eles tenham vergonha, talvez não. Mas eu entendo que é trabalho. Eles estão se propondo a fazer e vão fazer. A questão é que eles abraçaram, muitos da imprensa abraçaram essa idiotice e os caras são dodói, tá? A imprensa mete o dedo
o craque Neto fala mal de todo mundo, e tô dando exemplo do craque Neto para não citar mais nome daqui de Minas Gerais, né? Tô dando exemplo lá de São Paulo, craque Neto. Fala da vida de todo mundo, e julga todo mundo, e dá lição de moral, faz escândalo, e, enfim, é disso que a galera gosta. Mas quando critica eles são muito dodói, muito forte para bater, muito frágil para apanhar. Então, abraçaram esse papo de que se você não critica, inclusive com os argumentos idiotas, você é amansado. E aí você representa só a parte da torcida, né? Aí você fez igual o Felipe Neto. Deixa eu ver o que eu escolho aqui. Qual está em alta? Qual que é o público que me convém agora atender? E aí você escolhe um lado. Porque tem torcedor do Galo que concorda comigo. Tem torcedor do Galo que defende mesmo os 4R. Eu não defendo os 4R. Eu só não gosto de oposição no Atlético. Mas tem torcedor que tá aqui comentando em off para não ser atacado, mas que concorda. Esses aí você não quer representar. Você quer representar só os militantes de DCE que foram lá, meia dúzia, falar merda, inclusive. Aí me desculpa. Você não tá fazendo um papel bom também, não. Me desculpa, vocês blogueiro, mídia independente, jornalista de TV e rádio, quem tomou lado não tá fazendo um bom papel. Eu sou acusado de ter um lado, não tem. Meu lado é o Atlético. Mas vocês também não estão fazendo um bom papel, não. Porque você pegar o discurso de militante, de política, e trazer para o futebol, falando, responde aí, por que você não fez isso? Por que você... como é que fala? Sucateou para comprar barato. Coisa idiota. Quando não vem com o papo de chamar os caras de um monte de coisa, que é pessoal, que queima o filme deles como empresário, aí você tá tomando um lado e eu acho que você tá errado também. Então é isso. Toda vez que acontecer essa questão, vai dar merda. Então os 4R prometeram demais, deram muita corda para essa galera, abraçaram um lado que tem que combater o Calil, e aí acabaram combatendo todos os baba-ovo do Calil. Fred Melo Paiva, gosto do Fred Melo Paiva, gosto, já falei dele e amo a escrita dele, amo até quando ele postou um vídeo legal sobre o Atlético na final da Libertadores, eu republiquei, mas no mural não é lugar para esse tipo de torcedor, porque ele tomou uma representação que não é a de atleticano. E lá no mural tem que ter atleticano. O Rafael Menin bloqueou. Foda-se, caguei. Deu o microfone pra idiota. Tá dando moral pra acusação falsa ou acusação que não tem a ver com o Atlético. Tá dando moral pra gente que tá de sacanagem. O perfil pessoal dele, ele não é obrigado a ficar vendo, não. E se quiser, pode processar um monte de coisa. Tô cagando. Se o Atlético bloquear, se institucionalmente o Atlético começar a perseguir, aí tá errado. Mas a pessoa, o cara no perfil pessoal dele, ele é obrigado a ficar vendo essas merda, e gente que se diz jornalista dando moral para esse tipo de discurso, eu bloquearia antes, já teria bloqueado há muito tempo. Inclusive um ou outro que eu sei já estava bloqueado. Aproveitou o momento para falar, também foi bloqueado. Porra, é desonesto. Me desculpa, é desonesto. Já estava bloqueado há muito tempo, pegou a parte ruim, a fase ruim, falar, olha aqui, o Galo perdeu, e inclusive eu estou bloqueado. Como se tivesse sido bloqueado no dia da crise. Não foi bloqueado bem antes. E aí isso para mim não é problema, porque vocês também tomaram um lado, tomou um lado, é isso. Mário Mar, veio aqui e reclamou de mim. Vocês estão dando palco pro Calil falar merda todos os dias, não chama os caras para conversar. Ou mostra má vontade, eu também ia falar, velho, se você escolheu um lado, então assume essa bronca aí, não tem moral comigo não. Eu falaria exatamente isso. Eu não tô falando que eles estão errados, tô falando que um dos problemas foi eles terem entrado nessa briga. Te deixasse o Calil falando sozinho, o Calil prejudicando o Galo pela prefeitura, reclama da prefeitura, mas aí eles tomaram... criaram o próprio rebanho, né? Criaram o próprio alvo
e virou uma guerra de um lado contra o outro, como acontece normalmente, que radicaliza tudo e o foco é perdido. Sai da discussão, ninguém quer saber mais, só quer saber de ganhar a discussão. Então, para os menin, para os 4R, ou para os donos atuais, que também nem, eu fico repetindo essa porra, mas nem são 4Rs mais, eu sugeriria, já sugeri um monte de coisa para eles. Eu tenho 2 contatos, 3 contatos, que falam assim, ó, escrevi um negócio aqui e manda pros caras. E essa sim, pelo Galo. Já fiz isso. E eles não respondem, não dão atenção, eu não vejo acontecendo. Se não falasse nada e eu visse, falar, opa, foi isso aí. Tudo bem, não tem problema. Mas, já falei, quando eles compraram, eu falei, continua sendo o Atlético. Papinho de virou safra, acabou, agora eu sou cliente, agora não é o meu clube mais, é o clube dos caras e eu vou só cobrar. Idiota. Outro papo idiota. E aí eu falei no vídeo lá, 2 coisas que nunca aconteceram depois que eles entraram e assumiram o Atlético. Nunca aconteceram. Quer dizer, aconteceu, sim, uma delas. A primeira é a comunicação com a torcida. Nunca teve. Eles assumiram, eles não sabem, talvez não queiram, e se disser que não querem, eu vou concordar. Eles não sabem, não querem fazer o papel do Calil, o populista, o que tá te fudendo, mas você tá apaixonado com o jeito que ele fala, que você se identifica, o Lula, é assim, o cara vai enfiando o dedo no seu cu e você vai agradecendo. Eu acho que tudo bem se eles não quiserem fazer esse papel, mas eles precisam conversar com a torcida. Também deixar de lado não dá certo. Né? E a torcida vai ser representada por qualquer idiota que conseguir fazer isso. Tipo militante, tipo fã de político, que não deveria ter atenção de ninguém. Mas como o Atlético ficou calado, meia dúzia conseguiu tomar o debate e a discussão virou do jeito que eles querem. Lado A contra o lado B. Então, eu falei disso. Falei, continua sendo Galo e tem que focar em conversar com a torcida. Não, colocaram lá Munier, que é insuportável. Talvez na imprensa normal, no jornalismo qualquer, ele saiba comunicar. Mas no futebol foi um desastre. Foi um desastre. Desde o primeiro dia. Galo, sei lá o que, Galo Business Day, foi terrível. Todas as apresentações de jogador, todas as notícias que foram feitas em eventos, em solenidades, live, sabe? Parecendo que é do Sebrae, parecendo que é aquelas lives de coach. Nunca ficou bom aquilo. Foi terrível aquilo. E aí trouxeram um cara que sabe comunicar o mínimo institucionalmente. Mínimo não, ele é bom mesmo. Não tô diminuindo também o trabalho do cara. Mas eu falo assim, precisava de muito pouco e funcionou. Né? O cara conseguiu engajar e falar do jeito que a torcida gosta, lançar campanha, que a torcida abraça. É isso. Tinha que ter feito desde o início. Só que agora vocês precisam aumentar o nível. Precisa responder a torcida. Torcida, povão, torcida normal, comum, né? Militante retardado. Esses caras não adianta falar com eles. É isso. Vocês têm que aprender isso, os donos do Galo. Não adianta focar nos retardados que não querem ser convencidos. Eles não querem ser convencidos. Entendeu? Então, tipo assim, ignora esses caras, pega o Atlético que fala para milhões de pessoas e mata o argumento deles. Pronto, acabou. Qualquer lugar no boteco que eles forem falar, o nego vai falar, você é burro, não existe isso não, já foi explicado. É isso. Não precisa calar, você não precisa censurar idiota. Idiota, você vai lá, ainda mais que você tem alcance, você vai lá e desmente o idiota. Faz igual o Renato Gaúcho, fala, quer saber, quem estiver falando mentira a partir de agora, o Atlético vai expor mesmo, e vai falar, isso aqui é mentira, fulano saiu matéria tal, o tweet tal de fulano, diz que o Atlético fez isso e a verdade é essa. Expõe, foda-se. Ninguém vai ficar, tá ameaçando o cara, não, quer mentir, então segura a onda. É isso, faça isso. E eu tô falando, perseguidor, não é torcedor, é oposição, é retardado. Não tenho a mínima dó. Pode ser de imprensa, pode ser de torcida, pode ser de movimento, azar.
Se é oposição, tem que ter resposta, tem que ter esclarecimento. Se está mentindo, tem que se fuder. É isso. O Atlético é muito maior do que todo mundo. Juntar todos não dá 10% do alcance que o Atlético tem. Mas não precisa dar atenção para eles. É só abafar mesmo. Não precisa ficar respondendo o tempo todo. É só... estão falando isso? Então nota aqui, ó. Nota. De acordo com a notícia tal, no portal tal. É isso. Não, ó. Vemos aqui em público. Não precisa também falar solenemente, não. É só esclarecer para a torcida. Senão esse papo ridículo vai circulando e vira verdade. Porque o Atlético não responde nada. E aí o principal, quando não vem resultado no futebol, você está frágil, você está fraco. O Atlético só vai apanhar. A imprensa paulista está amando. Os caras batem no Galo o ano todo. Se o Galo for bem, eles estão fodidos. Se o Galo for bem, a oposição está fodida. E é desse lado que eu não quero estar, nem fudendo. Quero estar do lado feliz quando o Galo está bem. A outra parte, sobre os donos do Atlético, é parar de fazer promessa idiota sobre futebol e, se possível, sumir do futebol. Tem uma coisa que eu sempre falei, né? Eu sempre divido gestão do clube com o futebol. E o futebol é para quem entende. Futebol não é para você ficar, sabe, tendo boas ideias, igual o ex-vice-presidente do Atlético, que fica falando, eu trouxe o Jair, foi eu que descobri fulano. Não era seu papel. Não vai ser queridão por causa disso. Foi um ano terrível. Veio o Jair, tinha um Jair lá e o ano foi uma bosta. Sabe? O Lázaro. Fui eu que descobri fulano. Não era seu papel. O seu papel era pagar alguém para descobrir fulano. É isso. Não é benefício o gestor ficar mexendo no futebol. O dirigente ficar mexendo no futebol. A não ser que seja o cara especializado no futebol. Então, tomara que os donos aprendam isso dessa vez, porque o futebol foi uma bosta. Porque o investimento que todo mundo fala, a galera acha que se colocar dinheiro infinito vai ser campeão de tudo. Isso é desconhecimento de futebol. Gente que trabalha com futebol que fala isso é vergonhoso. Eu estou representando o torcedor, tem que pôr dinheiro. Não é assim que faz futebol. Você trabalha com futebol, irmão. Você deve entender mais do que a torcida que pede essas coisas. Você devia dar exemplos de que não é assim que funciona. Ao invés de falar, eu estou representando, então eu faço a cirurgia em mim, eu arranco meu dente, eu não preciso de ir no dentista. Eu faço, né? Se eu quero agradar o cliente, se assumir o que o cliente entende, o que o cliente sabe. Não é esse o papel do especialista. O especialista tem que falar com o cliente, falar, irmão, não é assim que vai resolver isso, você não sabe, deixa comigo. Me paga que eu vou fazer. No caso da imprensa, é falar, assiste aqui que eu vou te ensinar. Não é assim que faz futebol. É isso que eu acho que deveria ser o papel da imprensa e eu falo como consumidor, que eu deixei de ser. Eu falava comigo direto lá, você tem que sentar na cadeira de jornalista para você falar, não preciso. Eu sou consumidor e é uma bosta quando o jornalista tenta representar a torcida, inclusive nas coisas que não fazem sentido. É a mesma coisa de você ensinar para o médico como ele deve fazer a sua cirurgia. Não faz sentido. O especialista tem que falar, não, quem sabe que sou eu. Está assistindo meu programa? É porque eu entendo mais que você. E não é assim que funciona. Esse é o papel que eu esperava de jornalista. Mas os caras abraçaram um clique, abraçaram um lado, abraçaram representar a torcida. Então, vou falar o que eu esperava que alguém falasse. Alguém que entende de futebol. Os 4R não investiram pouco. Muito time investiu mais do que o Galo porque não tinha nada. O Atlético estava aqui, Atlético, Palmeiras, Flamengo, e o Corinthians teve que se aproximar, o Vasco teve que investir muito e mesmo assim não chegou perto, o Cruzeiro teve que investir muito, Botafogo investiu, igualou, quase foi campeão ano passado, investiu mais. Botafogo foi o único que passou, assim, atropelou todo mundo em investimento, mas veio da Série B. Então ele precisava investir muito mais. Quem está aqui precisa manter. Sai um, põe outro, sai um, põe outro. E o que faz esse dinheiro render é o especialista no futebol. Então não vou reclamar de investimento. Não sou idiota a esse ponto de achar que é só pôr dinheiro que funciona. Não é. Se puser pouco dinheiro, funciona também, igual o Fortaleza, que está aí se mantendo, né? Chegou a ser cogitado para ganhar o título. É assim que funciona, é com futebol, é gestão de futebol. Então eu não quero que os donos
fiquem pobres, sabe? Eu não tô nesse papinho, quero que eles gastem o dinheiro dele todo e volte a ser CLT para o Galo ser campeão. Não quero, isso é impossível, né? Isso é picuinha, isso não é pelo Atlético. Mas eu quero que eles parem de mexer com o futebol. Bota o dinheiro. O único elo entre os investidores, os donos e o futebol tem que ser o dinheiro. Pix. Manda o Pix e coloca alguém que saiba fazer. Por isso que eu falei, duas coisas que nunca aconteceram. Era a comunicação, que nunca aconteceu, e o futebol teve sim o Rodrigo Caetano, que deu resultado, que mostrou que sabia, chamou o Cuca, que também sabe, e é isso. O futebol tem que ficar para quem entende. Sabe, não estou falando que só serve o Cuca ou só serve o Rodrigo Caetano, que isso é outro papo idiota também. Quem ganhou vai ficar para sempre, o Galo dependendo dele para ganhar. Quando o cara morrer, o Galo nunca mais ganha nada. É isso. Que é o Calil, o Cuca, o Rodrigo Caetano. Não precisa. Continua tendo campeão depois do Rodrigo Caetano, continua tendo campeão depois do Cuca e do Calil. Vai continuar tendo campeão depois do Hulk, vai continuar tendo campeão depois do Ronaldinho Gaúcho, sabe? Então você tem que pegar o cara, que é o cara do título no momento. Pegar o diretor de futebol que está aí agora arregaçando. Pegar o diretor de futebol que vai criar um departamento de futebol no Atlético. E sumir do futebol. A única ligação da diretoria com o futebol tem que ser o Pix. E aí, só esperar o resultado. E vai ter problema, vai ter final que não vai ganhar. Só que se você comunicar com a torcida não vai dar moral pra galera que vai continuar só esperando dar merda pra tomar força. Só que aí ninguém vai ligar mais. É isso. Porque você passou o ano todo comunicando com a galera e o futebol na mão de alguém que entende. E as pessoas vão ver que o futebol tá funcionando. Ser campeão é outra coisa. Então nunca mais prometa ser campeão. Nunca mais. A galera tá pegando a conversa do Everson com o gordinho lá na semifinal do Vasco. Não é daquilo ali que eu tô falando. Aquilo ali é muito legal, inclusive. É o sentimento do cara na hora. Não prometeu nada, não comemorou nada antes da hora. Momento de euforia, emocionado e tal. Eu quero isso. Jogador envolvido com o jogo. Tô falando de presidente, dirigente, dono, prometendo resultado no futebol. Não dá para prometer. Pega o PSG que enfiou dinheiro que dificilmente algum outro clube vai enfiar, algum magnata vai enfiar em algum outro clube e não ganhou o que queria. Ganhou o equivalente a campeonato estadual lá na França. Mas não ganhou a Champions League com o time mais caro, cheio de pica do planeta. Perdeu na bola. E isso não dá para mudar. Futebol continua sendo futebol mesmo se o clube vira SAF. Foi o que eu falei no vídeo anterior. Vai continuar. Vocês têm que aprender isso. E aprender o mínimo sobre futebol vai fazer vocês perceberem que precisam sair. Vocês precisam sair do futebol. Não dá palpite. É assim. O dono obedece o especialista. É assim que funciona. Quando você leva o seu carro na oficina, você fica lá ensinando, o carro é meu, o investimento é meu. Quando você leva o menino no médico, você fica lá ensinando, o filho é meu. Não. Você paga o especialista para ele te dar a ordem e falar, você vai fazer assim, a partir de agora você vai resolver esse problema desse jeito. É assim que você faz. Não é assim? Na vida real, quando você contrata alguém, não é para ele mandar em você, você paga o cara para ele te falar, faça isso 3 vezes por dia, toda vez que você liga o carro, você vai fazer isso, toda vez que você passar em tal lugar, você vai fazer qualquer coisa, e aí o seu problema vai ser resolvido. Não é assim? Então, no futebol também é assim. Você paga, e aí o especialista te fala, ô dono, eu preciso de tal coisa. Dono, sai daqui. Dono, não é seu lugar no vestiário. Muitos jornalistas pedindo gente no vestiário. Pelo amor de Deus, o que esses caras vão fazer no vestiário? O que esses caras vão fazer no meio do vestiário do Atlético, cheio de boleiro? Sérgio Coelho, o que ele vai falar lá? O que o Menin vai falar com o jogador? Não é lugar para eles. E ter um cara especializado em futebol vai fazer eles serem expulsos do vestiário. Falar, não, aqui não é lugar para vocês. Não quero que você fique aqui, você vai atrapalhar o meu trabalho. E é isso mesmo. Então, donos, não fica se metendo no assunto que vocês não conhecem. Né? Vocês vão lá para a obra, ficar dando palpite na obra do prédio. Você fica falando lá, o Ricardo Guimarães, fica dando palpite lá no cara que faz o aplicativo do banco.
O Vorcaro fica dando palpite no especialista que está fazendo desenvolvimento lá do, sei lá, o site de investimento. Não, você paga um cara, ele te fala o que você tem que fazer, você obedece o cara e ele te entrega o resultado. É assim que funciona no futebol também. Então some do futebol, põe só dinheiro, só o Pix e deixa alguém fazer. Sua competência no futebol é trazer o melhor cara de gestão do futebol possível. E a partir daí você obedece tudo que ele falar. É assim que vai resolver. Comunicar com a torcida, para a torcida de verdade entender o que está acontecendo, trazer as contas, falar, tá aqui, ó, a conta, ó, paguei essa conta, essa não deu para pagar, esse aqui veio dinheiro daqui, já entrou aqui, e faça isso. Comunica com a torcida, para qualquer oportunismo não ter a força que tem. Agora, o futebol, nesse ano, foi foda. O jeito como foi conduzido, vocês deixaram na mão de um treinador que não sei se ele já pedia, se ele cobrava, mas se ele não cobrava, ele pôde fazer o que quisesse no elenco, fudeu os jogadores, né? Jogadores caros, parece que não investiu, porque o Bernardo não apareceu até hoje, o Scarpa perdeu um ano. Então, vocês deixaram todo o investimento na mão de gente que não soube fazer. Vitor e o Milito não soube fazer. Se viesse outro treinador que fizesse coisa diferente, podia pedir mais contratação, podia barrar a contratação. É isso mesmo, é assim que funciona. Era assim mesmo que era para acontecer. Só que você veria alguém que está sabendo mexer nas coisas. Não um cara que matou o time todo, física e psicologicamente, e não deu resultado nenhum. Se mata o time física e psicologicamente, e na final os caras estão focados, depois se mata. O Cuca faz isso. O Cuca sempre fez isso. Os caras jogam pra caralho, vai lá e ganha, depois que ganha ninguém quer ver a cara dele mais. O Milito não conseguiu fazer nada. Nada. E eu falei desde o início, tá dando certo, mas o Scarpa me incomodou o ano todo. Se der certo ele é gênio, mas puta que pariu. Deu Scarpa de lateral é sacanagem. Entende? Então você perde dinheiro por tentar ficar mexendo com o futebol, e não é sua praia. Então sai fora do futebol, comunica com a torcida, que mesmo se vier resultado, vocês vão, mesmo se não vier resultado, vocês vão ter paz. Do jeito que tá, vocês dependem 100% de resultado em campo para ter algum minuto de paz. Mas assim que perder, no primeiro jogo do estadual, ganha Libertadores, todo mundo faz festa, passa o Natal bem, Ano Novo, perdeu a estreia do Mineiro, você tá fudido de novo. É assim que vocês estão fazendo. E o futebol tá mal feito, então vocês nunca vão ter paz, nunca vai ter dinheiro, nunca vai ter engajamento da torcida. Os caras conseguiram queimar a arena. É nesse nível que tá. Então, é isso. Tomara que a gente esteja na Série A ano que vem, mas precisa mudar muita coisa. Não dá pra esperar algo diferente se continuar do jeito que tá. E definitivamente a discussão tá completamente idiotizada. Completamente. Eu não vejo ninguém. Tô falando aqui que eu sou único, não. Só faço do meu jeito. Mas eu não tô vendo ninguém que faça algo pensando no Atlético mais. É só o lado A contra o lado B. E a imprensa só participa do pior jeito possível, defendendo o lado A ou o lado B. Então o Atlético está largado. É isso. O Atlético está largado porque deixou de ser foco. Virou uma pancadaria generalizada. O Atlético está tipo uma criança ali no meio que ninguém liga mais, sabe? Correndo sério risco porque a discussão idiota tomou conta. Vocês não somem, não. Um grande abraço.